milionário barbeiro zomba do mendigo negro e descobre um segredo chocante. Victor era o tipo de cara que fazia os outros se sentirem pequenos. Um milionário barbeiro, ele tinha um salão luxuoso no centro da cidade, onde cortava os cabelos de ricos e famosos. Seus sorrisos eram mais como zombarias para aqueles que passavam por ele na rua. Sorte no jogo e azar no amor, ele costumava dizer, enquanto limpava as mãos nos tecidos caros que vestia. Ele via a cidade dividida em uma linha nítida. De um lado, os que podiam comprar o que quisessem. Do outro, os que mal tinham o que comer. Num dia qualquer, enquanto caminhava, rodeado por sua aura de arrogância, Victor atravessou um bairro pobre. Era uma rua que ele via como um filme indigente, repleta de pessoas com olhares vazios e esperanças despedaçadas. Então, algo o fez parar. Um som, uma voz. Era Elias, um mendigo negro. Alguém deve dar um trocado para ele sonhar com Hollywood, disse, atraindo olhares desaprobatórios dos que passavam. Mas à medida que a música se desenrolava, ele começou a sentir algo que nunca havia sentido antes. Um nó na garganta, um aperto no peito. Os versos de Elias falavam sobre dor e perda, e Victor, sem querer, se viu balançando a cabeça, grudado na canção. Do fundo da rua, um rival de Victor, Marco, observava a cena. Os olhos dele brilhavam com malícia, e um plano sujo começou a se formar. É agora, pensou, sabendo que se expusesse Elias, poderia derrubar o milionário. O que Victor ainda não entendia era que aquela música não era apenas uma performance. Era um lamento profundo de um passado obscuro que ligava suas vidas de uma forma inimaginável. Elias parou de cantar e levantou os olhos, seu olhar cruzando com o de Victor. O que o barbeiro viu não era apenas um mendigo. Era um homem cheio de histórias, dor e arte. Foi nesse momento que o véu começou a acirrar. Por que você canta? Ele perguntou, a arrogância dando espaço a uma vulnerabilidade que nunca havia conhecido. Elias sorriu, mas a tristeza em seu olhar ecoou na mente de Victor. Para lembrar quem sou e quem fui, ele respondeu. E cada palavra soou como um soco no estômago de Victor. À medida que a conexão se formava, ambos os homens estavam prestes a descobrir que suas vidas estavam entrelaçadas de uma maneira que desafiava tudo o que conheciam. Os sussurros do passado começaram a se misturar com a melodia que ainda ecoava no ar, e a urgência da verdade parecia palpável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me há. As vozes da rua, os olhares de reprovação, tudo isso tornou-se secundário. O som da música ainda ecoava dentro dele, mas agora, algo muito mais profundo, mais perturbador, começava a aflorar. Uma conexão que ele nunca soubera que existia. Quem você é? Victor perguntou, mas algo dentro dele já sabia que a resposta seria mais complicada do que ele imaginara. Elias sorriu, mas era um sorriso triste. Sou a sombra do que poderia ter sido, a história que ninguém contou. Suas palavras queimaram como ácido no peito de Victor. Foi como se um espelho tivesse sido colocado diante dele. O mendigo não era apenas um cantor. Ele era um poeta do sofrimento. Nesse momento, Marco, o rival malicioso de Victor,
decidiu intervir. Ele se aproximou, um sorriso de satisfação nos lábios. Olha só, Victor, você encontrou um amigo de verdade. Mas você sabia que ele é mais do que parece? Marco passou a mão pelo queixo com um ar de superioridade. Elias não é só um mendigo. Ele é um homem que tinha tudo e perdeu. Aliás, ele é mais próximo de você do que você imagina. Os olhos de Elias brilharam com uma tristeza profunda. A melodia de sua voz desapareceu. Não, não pode ser. Victor olhou para Marco. A confusão tomou conta dele. Do que você está falando? Seu irmão, Victor. O tom de Marco tinha um prazer sombrio. Aquela história que sua mãe mencionava. Aquele irmão perdido, ele está bem aqui na sua frente. O silêncio após a revelação foi ensurdecedor. Victor sentiu o sangue escorrendo de seu rosto. O chão parecia tremer sob seus pés. Elias hesitou, a respiração curta e rápida. Não, isso não pode ser verdade. Mas é, Marco continuou. Elias não é só um pobre homem cantando na rua. Ele é o homem que você esqueceu. O homem que sua mãe abandonou em uma época de desespero. Uma onda de emoções desabou sobre Victor. Mente, coração e estômago se contorceram. Ele se lembrava vagamente daquelas histórias da infância, de uma pessoa que nunca conheceu, alguém que fora tirado de sua vida antes de ter chance de entendê-lo. Elias? Sua voz soou como um lamento. Elias olhou para ele, os olhos cheios de lágrimas. Você não entende, Victor. Eu fui um não nas suas memórias, mas sou um sim na sua história. E agora, a vida nos trouxe aqui, para que você veja, para que você entenda. As palavras de Elias foram interrompidas por um grito abrupto. O som de um carro freando. Um barulho explosivo que rompeu a cena. Um veículo despencou descontrolado pela ladeira e chocou-se contra um muro próximo. A poeira se ergueu e a multidão entrou em pânico. O espetáculo do destino se manifestava ao nível físico, enquanto as vidas dos dois homens estavam prestes a mudar de um jeito que eles nunca imaginaram. Victor e Elias se entreolharam no meio do caos, emoções e segredos fervilhando entre eles. O coração de Victor batia forte não só de medo, mas de um entendimento repentino. As verdadeiras cicatrizes de sua existência, agora expostas. Ele se viu balançando entre o desejo de correr e a urgência de enfrentar a ver. A vida sempre cobra o que é devido, Victor, ele gritou, antes de desaparecer na confusão. Em meio ao desespero, Victor gritou, Elias, espere! Mas todos estavam fugindo, e o homem que ele mal conhecia estava prestes a se perder novamente em meio à tempestade que se formava. O que ele faria? A verdade estava ali. Mas qual seria o próximo passo? Victor e Elias se encararam enquanto a poeira do acidente tomava conta da rua. O som do carro que se despedaçava ressoou como um alerta para todos ao redor. A multidão começou a se dispersar, gritos nascendo entre os desesperados. Mas ali, naquele momento congelado, o mundo parecia girar mais devagar. Elias! Victor gritou novamente, desesperado. Mas a voz dele se perdeu entre os ruídos da confusão. As pessoas corriam, os rostos borrados de pânico, mas ele só tinha olhos para Elias. Algo dentro dele dizia que não era apenas um momento de desespero, mas o início de uma revelação. Elias estava paralisado, os olhos fixos no que restou do carro. O medo deixou sua voz rouca. O que está acontecendo, Victor? Mas a resposta que Victor queria dar não era sobre o caos à sua volta, mas sobre o que havia revelado Marco. Você... De repente, um grito cortou o ar.
Uma mulher se precipitou em direção ao carro acidentado. Seu cabelo solto, balançando como uma bandeira de angústia. Era uma mulher de expressão familiar, e o coração de Victor parou. Mãe, ele murmurou. Como ele havia esquecido dela naquele momento. O imenso peso do passado aterrissou sobre ele. A mulher que ele tinha visto do outro lado da cidade, a que sempre sonhara em reencontrar. Mas ali, naquela cena, ela não parecia a mãe amorosa que ele lembrava. Seu rosto estava marcado pela dor e desespero. Victor correu, sem pensar nas consequências. Lá vem o milionário! Alguém gritou, mas ele não se importava. Pressentia que algo insuportável estava prestes a acontecer. Ao alcançar sua mãe, ele a segurou pelos ombros. Mãe, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? Ela quase não respondeu. Apenas olhou para o carro em ruínas e, com lágrimas escorrendo pelo rosto, disse: Elias, meu Deus, não pode ser verdade. Victor sentiu o mundo desmoronar. O nome soou como um eco do passado. Elias, observando, foi tomado por uma sensação estranha. O que você quer dizer com isso? Ele fez um passo à frente, o coração acelerado. Ele nunca havia imaginado uma ligação com a mulher, que até agora parecia estranha. A mãe de Victor se virou lentamente, parecendo ter perdido a capacidade de palavras. Mas a clareza em seu olhar dizia tudo. Elias, você é meu filho também. A revelação foi como um soco no estômago de Victor. A mulher que ele havia procurado, a que ele sempre desejou entender, acaba de reivindicar o passado que quase o destruiu. Um tumulto de emoções explodiu. Victor olhou para Elias. Uma maré de sentimentos contraditórios inundando seu ser. Você é nosso irmão? Como é possível? Victor, isso não pode ser. Eu não cresci com você. Sua mãe, Elias começou a falar, mas a voz dele foi sufocada pelo barulho da multidão em pânico. Nesse momento, Marco reapareceu, sorrindo com satisfação. Eu disse que ela estava guardando segredos, Victor. E agora, isso pode ser a sua ruína. Ele se divertia com a confusão que havia causado. O coração de Victor estava em chamas. Ele não sabia o que era verdade ou mentira. Tudo o que sabia era que a vida tão cuidadosamente construída tinha se desmoronado em frações de segundos. Um segredo devastador. Uma vida inteira de mentiras. Ele olhou para a multidão, ouvindo sussurros se espalhando como fogo em palha seca. O que as pessoas vão pensar? O que isso significa para nós? Elias, por favor, ele suplicou, as palavras saindo pela garganta como se estivesse pedindo ar. Precisamos entender tudo isso. Mas antes que Elias pudesse responder, outras sirenes se aproximaram. Polícias e ambulâncias se formando ao redor deles. A cena escura só parecia piorar. Victor se virou, mas era tarde demais. Elias já estava sendo levado por paramédicos e a mãe de Victor estava em estado de choque. Victor sentiu seu coração afundar. Ele estava no centro de uma tempestade, sem saber se poderia se manter de pé. Ele não sabia se conseguiria resgatar o que ainda restava de sua família. Os segredos estavam à flor da pele, e a conexão que havia começado a se formar entre ele e Elias se tornava mais complexa. Espere, ele gritou, mas a tempestade o separou. E enquanto seu mundo se descompunha, a pergunta se repetia em sua mente. E agora, o que eu faço com tudo isso? Victor sentiu seu coração afundar, enquanto a realidade ao seu redor começava a desmoronar. A mãe, com os olhos cheios de terror, acabou de proclamá-lo um irmão para Elias, e a tensão na atmosfera era palpável. As sirenes se aproximavam, mas o verdadeiro estrondo estava dentro dele.
Elias, espera! Ele gritou, mas a urgência da situação o esmagava. Antes que pudesse se mover, uma mão forte agarrou seu braço. Era um policial, a expressão severa. Você! Para onde está indo? Disse com a voz firme que impunha respeito. Victor lutou contra a necessidade de se soltar. Ele precisava entender. Precisava encontrar Elias. Mas naquele momento caótico, uma mulher emergiu da multidão. Alta e imponente, com um olhar que poderia perfurar almas. Era uma estranha, com um traje elegante que parecia fora de lugar no meio do caos. É ele! Ela gritou, apontando direto para Elias. É ele! A cena congelou. Victor virou-se lentamente, vendo a mulher se aproximar de Elias, seu rosto pálido e tenso. Você não sabe quem eu sou, mas eu sou parte do seu passado, ela disse, suas palavras carregadas de urgência. Eu sou. Sua mãe também. Os olhares se cruzaram na confusão. A revelação perfumeou o ar pesado. Victor mal conseguia respirar. O que estava acontecendo? A ideia de que vários segredos estavam prestes a desmoronar foi vertiginosa. 2 irmãos? Uma mãe que tinha mais de um filho perdido e esquecido em um canto distante da vida? O que mais estava escondido? Do que você está falando? Elias disse, o olhar em choque. Você não pode ser. Mas os olhos da mulher, ardentes e cheios de dor, refletiam uma verdade inegável. Eu sabia que ele ainda estava vivo. Nunca desisti de você, a mulher exclamou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A multidão parou para ouvir, os murmurinhos se espalhando como fogo. Eu fui forçada a te deixar para trás, mas você sempre foi parte de mim. Seu tom tornava-se mais intenso, a mancha no peito de Victor se ampliando com cada palavra. Victor, perdido em uma tempestade de confusão e mágoa, olhou de um irmão para o outro. Como isso é possível? Quantos mais estão envolvidos nessa história? A raiva e a vulnerabilidade dançavam em seu peito. Ele sempre pensou que era só ele, mas agora tinha um irmão e uma mãe que enfrentavam o mesmo destino. A estranha mulher continuou. Chame-me Diana. E Elias, você não sabe, mas sua verdadeira história começa antes de tudo isso. Eu não sou apenas uma mãe. Eu sou a razão pela qual vocês estão aqui, agora. Sua voz tremia, mas havia uma força latente. Surgiu de um desastre que política e sociedade decidiram esquecer. Marcos, que permanecia à distância, observou tudo com um sorriso cruel no rosto. Eu avisei, não avisei? Ele estava se divertindo às custas dos outros. O palco de segredos agora era a sua fonte de entretenimento, enquanto o drama se desenrolava. Você está mentindo, Elias gritou, mas a incerteza em sua voz era palpável. Se você é minha mãe, por que não me procurou? Por que deixou tudo assim? A mulher olhou fundo nos olhos de Elias, seu sofrimento exposto. Eu fiz decisões que ninguém deveria fazer. Vocês precisam saber a verdade, antes que seja tarde demais. Antes que alguém pudesse responder, um novo grito ecoou, cortando a tensão no ar. Um carro, semelhante ao que havia batido, vinha na direção deles de novo, desgovernado. A multidão se dispersou. O pânico começou a tomar conta novamente. Os olhares se voltaram em direção ao carro. Mas em questão de segundos, tudo que Victor conhecia parecia oscilar entre o choque e uma verdade devastadora. Cuidado! Alguém gritou, mas era tarde demais. O veículo se aproximava com uma velocidade implacável. Victor sentiu o mundo desmoronar mais uma vez. A imagem de Elias e sua mãe se apagava, e ele teve uma ideia do que estava prestes a escapar. Então, de repente, tudo escureceu. O impacto foi surdo,
e a cena se transformou em caos novamente. Quando o mundo voltou ao normal, os olhos de Victor encontraram apenas sombras, e um último suspiro de verdade estava prestes a emergir. Mas quem sobreviveria para contar a história? O impacto foi brutal. O carro desgovernado atingiu o muro com um estrondo que ecoou como um trovão, e a poeira se levantou, obscurecendo a visão. Victor sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo, mas algo dentro dele gritou: Elias, cuidado! Enquanto a multidão se espalhava em pânico, ele notou que a mulher que se apresentou como Ana olhava para o carro, os olhos arregalados e cheios de terror. Não, não, isso não pode estar acontecendo, ela gritou, avançando em direção ao acidente. Uma cena de caos se desenrolava, e o ar estava pesado de medo e confusão. Victor, não! Espere! Gritou Elias, mas o chamado estava perdido na gritaria. O que estava se desenrolando era maior do que eles. O carro havia batido em um grupo de pessoas, e agora a sirene da ambulância se aproximava, misturada aos gritos de desespero. Era um espetáculo terrível. E Victor apenas conseguia focar em Ana e Elias, que agora estavam mais próximos. De repente, entre a multidão, surgiram 3 homens em trajes escuros, seus rostos cobertos por capuzes. Eles se moveram com precisão, como se tivessem um objetivo em mente. Agora é a hora, disse um deles em um tom que fez o estômago de Victor revirar. Jovens, precisamos deles. Os homens avançaram para Elias, mas Victor não podia permitir que isso acontecesse. Vão embora! O que vocês querem com ele? Bradou, seus músculos tensos e prontos para brigar. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, um deles puxou algo do bolso. Era uma foto, e Victor a viu, claramente, mesmo de longe. A imagem de um menino sorridente que ele reconheceria em qualquer lugar. Elias, essa é sua foto, não é? Disse um dos homens com desdém. Você não se lembra da sua verdadeira família? O rosto de Elias empalideceu. O que você está dizendo? Quem são vocês? Suas mãos tremiam enquanto segurava os ombros de Victor. Ana, ao ouvir isso, avançou também. Não, não leve ele. Ele é seu irmão. O clima estava carregado de emoção, e Victor se sentiu preso entre 2 realidades. Então a atmosfera mudou abruptamente. Um grito cortou o ar. Saiam do caminho! Uma mulher estava vindo rapidamente, e Victor reconheceu seu rosto. Era sua mãe. Mas algo nela estava diferente. Ela não parecia mais assustada. Parecia furiosa. Quem são vocês? O que querem com meu filho? Seu olhar intenso queimava. Elias, fique atrás de mim! Victor, confuso, olhou para a mulher que sempre conhecera como sua mãe, e a que agora parecia estar em uma batalha. Os homens hesitaram, e o que parecia ser uma luta a ponto de eclodir, deu lugar a uma calma tensa. O líder deles, que parecia mais audacioso, olhou para Ana. Você não deveria ter voltado. Nós não podemos permitir que você interrompa o plano. Plano? Gritou Elias. O que está acontecendo? Que plano é esse? Victor sentiu o nó se apertar em seu peito. O que vocês querem de nós? Ele sentia como se estivesse às portas de um abismo, e cada resposta poderia levar a um novo desespero. Mas antes que o homem pudesse responder, um estrondo pareceu engolir o espaço. O carro, que tinha batido antes, explodiu em chamas. A força da explosão derrubou todos ao redor. O calor e a fumaça invadiram o ar, e Victor pensou que tudo estava perdido. Lá entre a fumaça e o caos, uma certeza se firmou. Nada era como parecia.
O que estava por trás daquele acidente, aqueles homens misteriosos e a revelação sobre Elias era apenas o começo. Victor percebeu que o passado guardava segredos mais sombrios do que poderia imaginar. Quando a fumaça começou a se dissipar, ele viu Elias, mas agora havia uma expressão de determinação em seu rosto. Victor, precisamos descobrir a verdade. Não podemos deixar isso assim. O medo os transformou em urgência, enquanto a multidão, ainda em pânico, se espalhava. O destino deles estava em risco, e as respostas que buscavam pareciam estar ocultas nas sombras de um passado que exigia ser revelado. Naquele instante, Victor percebeu que não poderia mais voltar atrás. O que quer que estivesse escondido estava prestes a ser revelado, e ele sabia que o que vinha a seguir moldaria as suas vidas para sempre. Cameram as fundações de tudo o que acreditava, e a próxima verdade, a que estava mais próxima de se revelar, poderia ser mais devastadora do que imaginava. E agora, o que faremos? Ele murmurou, enquanto todos tentavam se erguer entre os escombros. Victor estava sob a pressão de um caos que parecia não ter fim. O calor da explosão ainda pairava no ar, um turbilhão de brasa e gritos. Ele só tinha olhos para Elias e Ana, que pareciam congelados, em choque. Mas naquele momento, qualquer tipo de segurança ou resposta já não ia. O pânico tomou conta. Mas então uma voz cortou o ar, tão inesperada que paralisou todos por um instante. Eu sei a verdade. Uma jovem, talvez na faixa dos 20, atravessou a confusão, o olhar determinado. Ninguém a conhecia. Seu cabelo rebelde balançava com a brisa, e a urgência em seus olhos era inegável. Vocês precisam saber quem realmente são. A multidão parou. Victor franziu a testa, o coração acelerado. Quem é você? Ele gritou. Mas a jovem não estava ali para responder perguntas. Estava lá para revelar verdades. Eu sou Clara, e sou parte da história que vocês esqueceram. Ela disparou, os olhos ardendo de coragem. O murmúrio que se espalhou pela multidão sugeria que todos estavam tão confusos quanto Victor. Clara, pare! Gritou Marco, que havia se aproximado, seu sorriso se desfazendo. Você não sabe do que está falando. A defesa dele só deixou as palavras dela ainda mais intrigantes. Eu sei exatamente do que estou falando. Clara agarrou os ombros de Elias, que estava paralisado diante da revelação. Vocês são mais do que irmãos. São parte de uma linhagem esquecida. A história de vocês é muito mais profunda do que imaginam. O que sua mãe fez foi necessário. Uma decisão de vida ou morte. Os olhares se cruzaram, como se uma luz tivesse acendido na escuridão. Como você sabe disso? Perguntou Ana, em choque. Clara respirou fundo, como se tentasse reunir todas as palavras que precisava dizer. Eu fui criada dentro do sistema. Nós somos todos parte de uma classe de pessoas com habilidades especiais. E vocês dois têm uma conexão que vai muito além do que vocês conhecem. Seu rosto estava vermelho. A determinação parecia pulsar. Conexão? Habilidades especiais? Victor não conseguia processar. Era como se ela estivesse falando de um filme de ficção científica. Mas mesmo assim, havia algo na forma como ela falava que o fez hesitar. Isso é loucura. Mas Clara não parou. Não é loucura. Durante anos, muitos de nós fomos separados. Mas agora, com a verdade emergindo, vocês precisam saber. Há uma razão para estarem juntos agora. A cidade está em perigo. Seus olhos se ampliaram e a gravidade da situação começou a se firmar. Enquanto as palavras dela ecoavam, a multidão começou a dispersar lentamente. As sirenes aliadas ao seu turbilhão emocional formavam um mosaico caótico de confusão. Victor olhou para Elias, o irmão que nunca conheceu, e então para Clara. Você está dizendo que somos parte de algo maior?
E essa explosão tá conectada a isso? Exatamente. Clara assentiu. A certeza em seu tom trazendo uma nova emoção. Tem alguém atrás de vocês. Alguém que não quer que a verdade venha à tona. Eles estão escondendo o que realmente aconteceu com sua família. E vocês são fundamentais para desmascará-los. Victor queria duvidar, mas algo em seu interior conspirava contra essa ideia. Um sentimento de urgência começava a tomar conta dele. A sombria verdade sobre sua família, sobre a cidade, parecia se entrelaçar de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. Quando Clara finalmente terminou suas palavras, Marco avançou, o rosto distorcido em raiva. Vocês não sabem o que estão fazendo. Falar sobre isso é perigoso. Mas as emoções no olhar de Victor começaram a endurecer. Ele não podia mais ficar em silêncio. Se há um perigo, precisamos enfrentá-lo. Precisamos descobrir quem somos de fato. A decisão reverberou dentro dele. O que mais havia sido escondido? Mas não podemos deixar que isso chegue a eles antes de estarmos prontos. Marco contestou. Mas a tensão foi cortada ainda mais abruptamente, quando um grito estridente cortou o ar novamente. Olhando para trás, Victor viu uma nova figura emergindo das sombras. Alguém que parecia muito familiar. Surpresa, disse a mulher, com um sorriso cortante que fez o chão parecer tremer sob os pés dele. Olá, filhos. Estou de volta. Victor sentiu seu coração parar. A mulher com o mesmo olhar familiar de Ana, a voz ecoando de maneira sarcástica, não só mudava a dinâmica, mas quebrou a linha entre o medo e uma testagem inegável da verdade. A história de vocês não é o que pensam. A última coisa que eu quero é que as coisas se desfaçam novamente. As revelações estavam se acumulando. E agora o que eles pensavam que sabiam começava a desmoronar mais rapidamente. Victor sentiu que a poeira da explosão ainda se assentava, mas as verdades estavam entrando em erupção, e a confusão fazia seu coração palpitar. A que ele se agarrou estava prestes a ser desmantelada de uma vez por todas. E agora? O que isso significa para nós? Ele perguntou, o peso da questão se intensificando. E enquanto as luzes dos carros de polícia brilhavam refletindo a incerteza à sua volta, a trama se tornava. O fio da verdade ainda não estava em suas mãos, mas a busca por respostas apenas começava, e a revelação mais chocante ainda estava por vir. Victor estava paralisado, a revelação da mulher cortante ecoando em sua mente como um estrondo ensurdecedor. Estou de volta. Aquela voz familiar fazia sua pele arrepiar. O que ela tinha a dizer? O que mais estava escondido? Ana, com o rosto pálido e tenso, deu um passo atrás. Você não pode estar aqui. Sua voz soava aflita e cheia de incredulidade. O olhar de Victor se movia entre sua mãe e aquela mulher que parecia tão similar, mas que, ao mesmo tempo, soava completamente estranha. Por que você está aqui? Victor perguntou, a urgência em seu tom aumentando. Que segredos mais você tem? A sensação de desconfiança e medo pesava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Eu vim avisá-los, meus filhos. A mulher avançou, com a determinação grudada em cada passo. Uma força sombria está na sua cola. A história de vocês não terminou. Ela apenas começou. Filhos, Elias perguntou, a expressão de confusão em seu rosto. O que isso significa? Se você é nossa mãe, então quem é ela? O dedo apontando para Ana com uma mistura de desprezo e questionamento. Você não entende, Elias. O que eu fiz
Fiz para proteger vocês. Vocês foram separados por razões que nunca imaginei que acabariam assim. Ela olhou rapidamente para Ana. A tensão entre elas era palpável. Chega! Marco interveio, tentando retomar o controle. Isso é uma loucura. Estamos em um momento de crise e você está apenas complicando tudo. Mas os olhos de Marco estavam agora cheios de uma dúvida que não conseguia esconder. Vítor, ainda chocado, percebeu um movimento à sua direita. Clara, a jovem que havia introduzido a nova verdade, estava observando com uma expressão preocupada. Você tem que acreditar nela, Victor. Há coisas que você ainda não sabe. Mas nesse momento, enquanto a confusão e o desespero se espalhavam, uma explosão repentina fez a terra tremer novamente. O som foi ensurdecedor e um brilho intenso ofuscou todos os sentidos. As pessoas ao redor gritaram e correram, como se uma onda de choque tivesse atravessado o ar. Cuidado! Gritou Ana, e Victor sentiu o calor da explosão arrebatando seu corpo. Ele se viu sendo lançado para trás, a visão embaçada por fumaça e poeira. Ao seu redor, tudo desmoronava. Quando ele finalmente conseguiu se levantar, tudo parecia uma cena de pesadelo. O caos tomou conta, e o que antes eram rostos conhecidos, agora eram expressões de pânico. Havia gritos, sirenes, e o ar estava pesado com o cheiro de fumaça e desespero. Nesse momento, Victor olhou para onde estava Elias, mas o irmão havia desaparecido na confusão. O olhar de Victor se encontrou com Clara, que estava próxima, o rosto pálido. Ela estava certa, Victor. Eles não vão parar até que todos nós tenhamos desaparecido. Clara parecia mais assustada do que nunca, e sua voz tremia. Precisamos sair daqui. Agora! Sem pensar duas vezes, Victor correu, mas seu coração estava despedaçado. Elias! Onde está Elias? Ele gritou. Mas o eco do seu próprio desespero se perdeu na multidão em fuga. De repente, ele ouviu uma voz familiar ao longe, gritando: Victor, socorro, aqui! O chamado vinha de um espaço escuro, atrás de uma barra de metal retorcida. O coração de Victor disparou. Ele se virou e correu, abrindo caminho com os braços, desbravando a fumaça. E então, quando chegou mais perto, viu Elias preso sob um pedaço de concreto. Seu irmão estava machucado, mas a expressão em seu rosto era de pânico e dor. Segure-se, vou te tirar daqui! Victor gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra se aproximou. Era a mulher que havia se apresentado como a mãe deles. Ela parecia estranha. Seu olhar carregava algo sombrio e ativado por uma emoção quase incontrolável. Victor, não! Ela gritou. Você não sabe o que está fazendo. Como você pode dizer isso? Ele é meu irmão! Victor respondeu com uma fúria crescente. O ódio fervia dentro dele. Nesse momento de decisão, algo dentro dele estalou. Você não está aqui para ajudar. O que você esconde de mim? Ao se virar, a expressão da mulher mudou drástica e violentamente. Você nunca deveria ter descoberto a verdade. E com essas palavras, estendeu a mão. Um clarão ofuscante iluminou o círculo de caos, e Victor sentiu uma força irresistível puxá-lo. Nesse momento, a conexão entre eles, que parecia ser uma ligação familiar, se transformou em uma rede de trapaças. E quando o braço da mulher encontrou sua pele, tudo se dissolveu em um nítido clarão. Victor foi lançado para trás, como se uma tempestade o tivesse atingido. Ele gritou, mas o som foi engolido pela visão que se esvaía. Então, tudo ficou escuro. A última imagem que ele recebeu antes de perder a consciência foi a de Elias, olhando com uma expressão de horror e a boca aberta,
como se também estivesse prestes a gritar. A dor e a confusão se mesclaram, e ele sentiu que o mundo ao seu redor se quebrava em pedaços. No que isso vai resultar? Uma voz sussurrou na escuridão que se seguiu, e ele percebeu que a verdade que cercava suas vidas havia mudado para sempre. Victor estava em um estado de choque profundo. O rosto de Elias se distanciava, enquanto ele perdia a consciência, mergulhando em um abismo de escuridão. Mas naquele momento, ele sentiu um puxão poderoso o cheiro de fumaça. E uma lembrança, um símbolo, um emblema que lhe era familiar, surgia como um eco distante. Quando tudo se acalmou e ele conseguiu abrir os olhos novamente, estava na mesma rua em que tudo começou. Mas havia algo diferente. As pessoas ao seu redor estavam paradas, imóveis, como se o tempo houvesse congelado. Clara e Ana estavam ali, mas a expressão em seus rostos era de horror. Não era apenas o acidente que causava medo, mas algo muito mais sombrio. Victor, por favor, você tem que ouvir. A voz de Clara rompeu o silêncio. Eles estão vindo. Quem? O que você está falando? Victor não conseguia entender. O pânico estava montando dentro dele. Os que querem a verdade. Eles sabem que você e Elias descobriram. Ana respondeu e pela primeira vez sua voz parecia trêmula. Você tem que sair daqui. Mas antes que ele pudesse reagir, as sombras se agitaram. Um grupo apareceu. Figuras encapuzadas flutuando entre a multidão paralisada. Seus olhares eram gélidos e Victor sentiu um frio na espinha. Eles avançaram em direção a ele, e tudo o que ele conhecia parecia se desmanchar ao seu redor. Imediatamente, um dos encapuzados se destacou, removendo o capuz. Era Marco. Seu sorriso encantador agora era perfeitamente malévolo. Você realmente pensou que poderia escapar? Ele disse, o tom dele cheio de cinismo. Você e seu irmão. Esse jogo apenas começou. Como você está aqui? O que você quer? Victor perguntou. Sua voz era um misto de incredulidade e raiva. Marco deu um passo à frente. O simbolismo da sua família sempre foi forte. Sempre pude sentir isso. E agora, com você e Elias, temos que recuperar o que nos pertence. O olhar dele era de uma obsessão intensa. Foi nessa hora que tudo fez clique na mente de Victor. As memórias de símbolos, o emblema de que se lembrava nas sombras de seu passado. Ele finalmente entendeu. Não! Você não pode estar falando do legado da nossa família. Isso é um erro. Um erro? Marco riu. Uma risada que soava mais como um grito de guerra. Vocês nasceram para isso. Vocês têm poderes que nem imaginam. A verdade é que vocês não são apenas irmãos. Vocês são os últimos de uma linhagem poderosa. E eu não posso deixar que isso se perca. Poderes. Do que você está falando? A confusão de Victor misturava-se à raiva. Ele não queria ouvir. Não queria acreditar. A ideia de ser mais do que um simples barbeiro o aterrorizava. Eu só quero minha vida de volta. Marco olhou para ele com desdém. Sua vida? Essa vida comum é uma ilusão. O que está por trás de vocês é profundo. Nós somos os guardiões dessa verdade e vocês estão prestes a despertar. Despertar? Para quê? Victor estava prestes a questionar mais, mas Marco não estava disposto a esperar. Os encapuzados começaram a se mover, cercando Victor. Clara e Ana gritaram, mas as vozes eram como murmúrios em meio ao caos. Victor sentiu a pressão aumentar, como se as sombras estivessem puxando para longe. Então, ele fez algo impulsivo, realizou um movimento que sabia que poderia ser seu último. Ele se lançou na direção de Elias, que estava preso sob os escombros. Elias, eu não vou deixá-lo sozinho. Mas antes que ele pudesse alcançar o irmão, algo espetacular aconteceu. Uma luz brilhante emitiu do peito de Elias. Os encapuzados recuaram,
E Victor parou. O brilho se intensificou, formando um escudo ao redor de Elias, e a energia pulsava como um coração. Elias, o que está acontecendo? Victor gritou, os olhos arregalados. Ele nunca tinha visto nada parecido. A luz parecia dançar com a escuridão. Victor, eu não sei, mas sinto que estou conectado a isso. A verdade que eles falam é real. Elias respondeu. A firmeza em sua voz era inconfundível. Então, uma voz profunda ressoou, não de longe, mas de dentro do próprio Elias. O legado é mais do que apenas poder. Vocês têm uma escolha. A luz circundou Victor, trazendo uma visão que o deixou sem fôlego. No centro daquela claridade, ele viu rostos familiares, e então uma mulher que havia tirado o capuz. Era sua mãe, mas com um misto de imagens de seu passado. Uma força poderosa de amor, dor e uma verdade invisível se desvendaram diante dele. Victor, a cada escolha você decide não apenas seu destino, mas o futuro de todos nós. A voz ecoava, envolvendo-o em um abraço invisível. Nesse instante, o golpe de realidade que atingiu Victor foi esmagador. Todas as verdades que havia acumulado ao longo dos anos estavam prestes a se chocar contra uma nova realidade. As sombras não eram apenas inimigas. Elas poderiam ser parte de algo ainda maior, e ele estava no centro do furacão. Seu coração disparou. A escolha de confrontar seus próprios medos estava diante dele. Em um mundo onde tudo o que ele conhecia se desfazia, ele percebeu. Talvez o verdadeiro legado não fosse apenas o poder, mas a responsabilidade que veio com ele. E agora o que faremos? A pergunta ecoava dentro dele. Mas em meio ao tumulto, as sombras se adensaram e os encapuzados se preparavam para avançar novamente. Victor e Elias estavam prestes a descobrir que a linha entre a verdade e a mentira era mais tênue do que nunca. Mas o que eles escolheriam poderia mudar tudo, para sempre. Victor estava paralisado, a revelação da mulher cortante ecoando em sua mente como um estrondo ensubestecedor. Estou de volta. Aquela voz familiar fazia sua pele arrepiar. O que ela tinha a dizer, o que mais estava escondido. Ana, com o rosto pálido e tenso, deu um passo atrás. Você não pode estar aqui. Sua voz soava aflita e cheia de incredulidade. O olhar de Victor se movia entre sua mãe e aquela mulher que parecia tão similar, mas que ao mesmo tempo soava completamente estranha. Por que você está aqui? Victor perguntou, a urgência em seu tom aumentando. Que segredos mais você tem? A sensação de desconfiança e medo pesava no ar, como uma tempestade prestes a eclodir. Eu vim avisá-los, meus filhos. A mulher avançou, com a determinação grudada em cada passo. Uma força sombria está na sua cola. A história de vocês não terminou. Ela apenas começou. Filhos? Elias perguntou, a expressão de confusão em seu rosto. O que isso significa? Se você é nossa mãe, então quem é ela? O dedo apontando para Ana com uma mistura de desprezo e questionamento. Você não entende, Elias. O que eu fiz para proteger vocês. Vocês foram separados por razões que nunca imaginei que acabariam assim. Ela olhou rapidamente para Ana. A tensão entre elas era palpável. Chega! Marco interveio, tentando retomar o controle. Isso é uma loucura. Estamos em um momento de crise e você está apenas complicando tudo. Mas os olhos de Marco estavam agora cheios de uma dúvida que não conseguia esconder. Victor, ainda chocado, percebeu um movimento à sua direita. Clara, a jovem que havia introduzido a nova verdade, estava observando com uma expressão preocupada. Você tem que acreditar nela, Victor. Há coisas que você ainda não sabe.
Mas nesse momento, enquanto a confusão e o desespero se espalhavam, uma explosão repentina fez a terra tremer novamente. O som foi ensurdecedor, e um brilho intenso ofuscou todos os sentidos. As pessoas ao redor gritaram e correram, como se uma onda de choque tivesse atravessado o ar. "Cuidado!" gritou Ana, e Victor sentiu o calor da explosão arrebatando seu corpo. Ele se viu sendo lançado para trás, a visão embaçada por fumaça e poeira. Ao seu redor, tudo desmoronava. Quando ele finalmente conseguiu se levantar, tudo parecia uma cena de pesadelo. O caos tomou conta, e o que antes eram rostos conhecidos, agora eram expressões de pânico. Havia gritos, sirenes, e o ar estava pesado, com um cheiro de fumaça e desespero. Nesse momento, Victor olhou para onde estava Elias, mas o irmão havia desaparecido na confusão. O olhar de Victor se encontrou com Clara, que estava próxima, o rosto pálido. "Ela estava certa, Victor. Eles não vão parar até que todos nós tenhamos desaparecido." Clara parecia mais assustada do que nunca, e sua voz tremia. "Precisamos sair daqui. Agora!" Sem pensar duas vezes, Victor correu, mas seu coração estava despedaçado. "Elias! Onde está Elias?" ele gritou. Mas o eco do seu próprio desespero se perdeu na multidão em fuga. De repente ele ouviu uma voz familiar ao longe, gritando: "Victor, socorro, aqui!" O chamado vinha de um espaço escuro, atrás de uma barra de metal retorcida. O coração de Victor disparou. Ele se virou e correu, abrindo caminho com os braços, desbravando a fumaça. E então, quando chegou mais perto, viu Elias preso sob um pedaço de concreto. Seu irmão estava machucado, mas a expressão em seu rosto era de pânico e dor. "Segure-se, vou te tirar daqui!" Victor gritou, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma sombra se aproximou. Era a mulher que havia se apresentado como a mãe deles. Ela parecia estranha. Seu olhar carregava algo sombrio e ativado por uma emoção quase incontrolável. "Victor, não!" ela gritou. "Você não sabe o que está fazendo. Como você pode dizer isso? Ele é meu irmão." Victor respondeu com uma fúria crescente. O ódio fervia dentro dele. Nesse momento de decisão, algo dentro dele estalou. "Você não está aqui para ajudar. O que você esconde de mim?" Ao se virar, a expressão da mulher mudou drástica e violentamente. "Você nunca deveria ter descoberto a verdade." E com essas palavras, estendeu a mão. Uma luz ofuscante emitiu do peito de Elias. Os encapuzados recuaram e Victor parou. O brilho se intensificou, formando um escudo ao redor de Elias, e a energia pulsava como um coração. "Elias, o que está acontecendo?" Victor gritou, os olhos arregalados. Ele nunca tinha visto nada parecido. A luz parecia dançar com a escuridão. "Victor, eu não sei, mas sinto que estou conectado a isso. A verdade que eles falam é real." Elias respondeu. A firmeza em sua voz era inconfundível. Nesse instante, algo impressionante aconteceu. A luz começou a se fragmentar em feixes brilhantes, formando imagens. De repente, uma figura emergiu daquele brilho. Uma mulher. Não. Uma versão mais jovem de sua mãe, com olhos que traziam a mesma intensidade, mas havia algo mais. Tirou o capuz e exclamou: "Chegou a hora de enfrentar o que vocês realmente são." Victor sentiu seu coração parar. "Quem é você?" A voz trêmula quase saiu em sussurro. Ela sorriu, mas havia um retorcer de dor em seus olhos. "Sou eu. Sou quem fui antes de me perder por causa da culpa. Sou a verdade que vocês sempre procuraram."
Você não pode ser, disse Elias. Isso é impossível. Then. Impossível? Ninguém transmite o sangue do seu pai, a força, a conexão, e permanece ignorante de sua verdade. O que vem a seguir não pode ser assim. Mas não é apenas poder, é controle. Um silêncio ensurdecedor tomou conta enquanto a multidão se dispersava. Marco se moveu. Sua expressão mudou de desdém para incredulidade. Você fez isso acontecer. Uma onda de raiva e desespero se misturou no ar. Os dois sempre foram gêmeos. E mais, um deles não sairá impune dessa verdade, a mulher disse com um olhar perturbado, mirando diretamente em Victor. Uma conexão perturbadora se formou quando Elias e Victor se encararam. Então, ela acrescentou: é hora de escolher. Vocês podem ficar juntos ou destruir um ao outro. Não é apenas sobre poder, mas sobre quem vocês são. O impacto das palavras delas foi como um soco no estômago. O chão parecia desabar sob seus pés ao mesmo tempo que o dilema se formava diante deles. Qual dos dois poderia ser menos digno? E ali, naquele momento crítico, uma expectativa crescente pairou no ar. A luz feita de fragmentos brilhantes começou a se misturar com as sombras que o cercavam, e Victor percebeu que a escolha que estavam prestes a fazer mudaria não só suas vidas, mas todo o que sabiam sobre sua família. O que vamos fazer? Uma pergunta silenciosa pairava enquanto o mundo não parava de girar ao redor deles. Victor olhou para a mulher, confuso e cheio de sentir. Ole perguntou, tentando compreender a verdade que parecia escorregar entre seus dedos. A luz que emanava de Elias pulsava intensamente, proporcionando um momento de esperança em meio ao caos. Sim, sou eu, e há tanto que você não sabe, ela disse. Sua voz era uma mistura de amor e dor. Vocês precisam entender que isso é maior do que nós. Uma força sombria quer destruir tudo que ainda resta do nosso legado. Legado? Se isso é verdade, por que você nos abandonou? Elias interpelou. Sua expressão era de dor e raiva. O vento soprava forte, misturando suas emoções em um turbilhão. Fiz o que achei certo na época. Eu não queria que vocês sofressem como eu. Mas agora são vocês que têm o poder de mudar isso. Precisamos unir forças, como irmãos, ela respondeu, olhando nos olhos de cada um deles, como se tentasse penetrar em suas almas. Marco, que observava tudo com um sorriso sarcástico, não pôde resistir. Isso é patético. Vocês acham mesmo que uma reunião familiar vai salvar o dia? Se eles têm o poder, é hora de mostrar. As sombras ao redor começaram a se agitar, como se a própria escuridão estivesse viva. Não temos muito tempo, Clara gritou, seu olhar se detendo em direção aos encapuzados que se aproximavam. Victor, Elias, sua luz pode derrotá-los, Ana exclamou. A urgência em sua voz era palpável. Conectem-se entre vocês, deixem a verdade fluir. É a única maneira. Os irmãos se encararam, e naquele momento, toda a dor e a raiva que sentiram no passado começaram a se fundir em algo extraordinário. Os corações batendo juntos, a luz começou a intensificar. Victor sentiu um calor percorrer seu corpo, como se suas próprias memórias, todas bem guardadas no fundo, estivessem se unindo em um único propósito. Lembre-se do que somos, Elias gritou. Vamos fazer isso juntos. A luz de Elias se entrelaçou com a de Victor, criando uma explosão de energia que iluminou a escuridão ao redor. O poder deles fez os encapuzados hesitarem, e a tensão no ar era palpável. Mas não era apenas poder. Era um chamado à verdade. Chega de escuridão. Chega de mentiras.
Victor gritou, a voz ecoando enquanto a luz se expandia. As sombras começaram a recuar, e ele sentiu a força de sua conexão com Elias e sua mãe crescendo, como um escudo protetor. Quando a luz finalmente ofuscou as sombras, um grito estridente cortou a atmosfera. Marco, antes tão autoconfiante, agora estava em pânico, tentando se esconder da intensidade daquele brilho. A luz não apenas dissipou a escuridão, mas revelou a verdade sobre todos ali. Então, em meio a tudo isso, o caos e a confusão, surgiu uma calma incrível. Victor olhou para Elias. Nós conseguimos? Ele perguntou, a incerteza ainda marcando sua voz. Sim, mas isso é só o começo, Elias respondeu, os olhos brilhando com a magia que eles haviam invocado. Agora precisamos entender o que vem a seguir. A mãe deles olhou diretamente para os filhos, um misto de alívio e orgulho. Vocês são verdadeiramente especiais. E juntos podem enfrentar qualquer coisa que esteja por vir. A verdadeira batalha apenas começou agora que a verdade foi revelada. Agora estamos unidos. Enquanto o cenário ao redor mudava, as sombras se dissipando e a cidade recuperando seu brilho, Victor sentiu que havia encontrado não só um irmão, mas uma família que ele nunca soube que tinha. Não importava o que acontecesse depois. Juntos, eles enfrentariam o que viesse. Vamos descobrir a verdade sobre nossa história, juntos, Elias declarou, estendendo a mão. Victor segurou a mão do irmão e a luz que emanava deles reluziu, anunciando um novo começo. Mas o que mais estava escondido? O que mais essa história tinha para contar? O futuro era uma tela em branco, e juntos eles estariam prontos para pintar a verdade que a vida havia escondido. E você, meu amigo, não pode perder a próxima parte dessa jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e nos apoiar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Conte pra gente o que você achou. E, por favor, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância.